em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, visitantes. Fique à vontade aqui no nosso meio. Glória a Deus pela vida de você. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, há quem diga que essa oração é a oração mais sublime e mais nobre do apóstolo Paulo. Olha que interessante, irmãos, o texto que você abriu comigo aí, que está diante de você, há quem diga que pelo conteúdo é a oração de mais longo alcance do apóstolo Paulo, e a gente vai entender o porquê. Mas o interessante também, irmãos, quando o apóstolo Paulo ora, quando o apóstolo Paulo ele faz essa oração, ele estava preso, o apóstolo Paulo estava algemado aqui. Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava aguardando o seu julgamento. O apóstolo Paulo estava ali, como eles dizem, na antessala da morte, no corredor da morte. E uma pessoa nessa situação, você há de concordar comigo, pode ser que essa pessoa tenha algumas necessidades, não é verdade, irmão? Uma pessoa nessa situação pode ser que ela tenha necessidades físicas, necessidades materiais e até urgentes, porque o apóstolo Paulo, irmãos, não estava ali esperando, aguardando o seu julgamento em uma sala de estar, com poltrona, com mola ensacada, não é isso? Confortável não, irmãos. Ele estava ali numa espécie de prisão domiciliar, uma masmorra, aguardando o seu julgamento, com várias necessidades. Mas é nobre observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, mesmo com essas necessidades, ele não ora a Deus para suprir essas necessidades. Mesmo que seja legítimo, irmãos, orarmos a Deus pelas nossas necessidades. Biblicamente falando, Deus também nos instrui a pedirmos a Ele, a clamarmos a Ele nas nossas necessidades, porque é legítimo, nós podemos fazer isso, irmãos. Porém, o conteúdo dessa oração, nós conseguimos aprender, irmãos, além das nossas necessidades, tem algumas coisas que é primordial para nós como cristãos. Acima de qualquer coisa, tem aquilo, irmãos, que é principal, que é fundamental para o cristão existir aqui nessa vida. Quem quer experimentar, irmãos? Experimentar daquilo que é primordial, que é essencial para a vida do cristão. Mesmo em meio à mais intensa necessidade, irmãos, nós conseguimos perceber, pela oração do apóstolo Paulo, aquilo que nós mais precisamos da parte de Deus. Eu acho que nós podemos aprender aqui nessa manhã, analisando os versículos. Porque no versículo 14 o texto diz: por essa razão o apóstolo Paulo começa a orar a igreja de Éfeso, ou para a igreja de Éfeso. E ele diz, começa, por essa
razão. Qual razão é essa? Qual causa é essa? É aquilo tudo que ele já vinha falado com os crentes dessa igreja desde o capítulo 1, irmãos. No capítulo 1 dessa carta, entenda comigo, o apóstolo Paulo já havia explicado aos crentes dessa igreja e a nós também, quando nós lemos as palavras aqui desse homem de Deus, ele já havia nos explicado como Deus, Pai, na eternidade, havia elaborado um plano de ter um povo para si. Deus, na eternidade, já havia, dentre a raça humana, um povo que ele havia escolhido para chamar de seu. Quem é povo de Deus aqui? Deixa eu ver. Ele já tinha planejado isso desde antes da fundação do mundo. E Paulo já havia explicado para os crentes dessa igreja. Está nos lembrando mais uma vez dessa manhã. Paulo também já havia explicado aos crentes dessa igreja como Deus, o Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio a esse mundo, se entregou voluntariamente para me salvar e te salvar, derramando o seu sangue para salvar aqueles que Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo também já havia explicado isso. E também já havia explicado a essa igreja, e nos lembrando mais uma vez, nessa manhã, como Deus, o Espírito Santo, havia habitado ou começado a habitar naquele que confiava em Jesus como seu Senhor e Salvador, como garantia de que Deus iria cumprir a sua promessa na vida de cada um. Irmão, você pode ter certeza que você viverá eternamente com o Senhor, você que creu em Jesus, porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a garantia. Então o apóstolo Paulo já havia explicado no capítulo 1 todas essas verdades, irmãos. E após explicar essas verdades, o que o apóstolo Paulo faz? Ora. Ele ora para que os cristãos dessa igreja possam compreender essas revelações, irmãos. Deus tem mais para derramar na nossa vida. Deus tem mais para revelar à nossa mente que já está escrito. Mas muitas vezes nós não compreendemos, irmãos. Nós precisamos orar pela iluminação do Espírito Santo para que nós possamos absorver e aprender e compreender dessas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Eu sou capaz de apostar que muitos de nós aqui já lemos a Bíblia antes de converter de fato e não entendíamos muita coisa. Até que o Senhor abriu a sua mente, abriu o seu coração e você começou a compreender de fato. Cada versículo aqui foi cheio, foi se enchendo. Porque o Espírito Santo iluminou a sua mente, abriu o seu coração. Então Paulo, lá no capítulo 1 dessa carta, fala dessas bênçãos e ora. No capítulo 2 ele continua falando como nós estávamos antes de termos sido alcançados pelo Senhor, mortos em seus delitos e em seus pecados. Vai falar que anteriormente nós, irmãos, andávamos satisfazendo ou dominados pela carne, satisfazendo os nossos desejos, presos nessa vida, até que um dia Deus, com o seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós antes, irmãos, éramos merecedores da ira de Deus. Só que Deus, ao invés de despejar a sua ira em nós, Ele despejou a sua ira no seu Filho para nos libertar e nos salvar, irmãos. É isso que aconteceu. O que o apóstolo Paulo, então, após ter falado isso, ele faz? Ora novamente. E ele ora pela segunda vez, irmãos. E aí nós chegamos nessa oração. Irmãos, é porque nós precisamos orar para entendermos as Escrituras. Nós precisamos orar porque é por meio da oração que nós podemos aprender mais o que nós somos e o que nós temos em Deus. É por meio da oração, irmãos, que nós possamos absorver, que nós podemos absorver cada vez mais dos mistérios de Deus que já estão revelados aqui na Escritura. É por meio da oração. Quem quer desfrutar mais de Deus, irmãos? Comece orando, comece clamando. E Paulo, tendo essa consciência, o que ele faz? Ele fala: vocês são isso e aquilo, vocês são de Deus, vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Deus já tinha pensado em vocês antes da fundação do mundo, antes dele ter estabelecido os fundamentos dessa terra. Você já era plano de Deus, irmãos. Para compreender, o que o apóstolo Paulo então ora para que eles pudessem compreender. E aí ele faz essa oração e ele diz: por essa causa, por tudo aquilo que nós já temos em Deus, somos em Deus, eu me ponho de joelhos, versículo 14, olha comigo, diante do Pai. Irmãos, Paulo ele ora, ele se coloca de joelhos.
E aqui vai um princípio, irmãos, para nós. Um crente, um cristão de joelho, um crente de joelho, tem mais conhecimento do que um filósofo na ponta dos pés, irmãos. Um crente de joelho, irmãos, tem mais conhecimento do que qualquer outra pessoa que tenha sabedoria desse mundo, irmãos. Porque por meio de joelho vem revelação, por meio de joelho vem discernimento, por meio da oração vem entendimento, por meio da oração de joelhos, irmãos, ou em um momento de intimidade com Deus, vem sabedoria do alto. Quem quer sabedoria, irmãos? Nós queremos sabedoria. Comece de joelhos. Às vezes você não consegue ficar fisicamente de joelho por causa de alguma circunstância aí, mas o entendimento aqui é se colocar em determinada posição, situação de dependência de Deus. Quer sabedoria? Se coloque nesse lugar. Quer entendimento? Se coloque nesse lugar. Quer iluminação? Se coloque nesse lugar, irmãos. Paulo, ele coloca, ou se coloca de joelhos, irmãos. De joelho vem clareza, vem compreensão. Irmãos, às vezes nós iniciamos a nossa semana, o nosso ano, colocando tantas coisas na ponta do lápis e queremos colocar e absorver tudo da nossa mente humana, irmãos, sem nos colocarmos de joelhos, na dependência de Deus e pedir a Ele sabedoria. Sabedoria do alto é que nós precisamos, ou é o que nós mais precisamos. Está disponível a todo cristão, irmãos. Porque Tiago, na sua carta, ele diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de boa vontade lhe será concedida. Nós precisamos de sabedoria. E nós podemos ter por meio da oração, na dependência de Deus, irmãos. E quando o crente ora, irmãos, quando, irmãos, a igreja ora, a mão onipotente de Deus, a mão poderosa de Deus, irmãos, que dirige o universo, quando quem crente ora, começa a agir de maneira providencial na história. Irmãos, quando você ora, a mão de Deus se move de maneira providencial. Eu já disse isso aqui, Deus sendo soberano, Ele escolheu agir na história por meio da oração do seu povo, irmão. Por isso que a oração do justo tem muita eficácia e muito poder. Paulo então se coloca na dependência. Ele tem consciência que ele necessita e se coloca na dependência e coloca de joelhos. Porque ele sabe que o crente precisa estar nessa posição dia após dia. E ele continua dizendo: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ele fala de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo fala aqui, em outras palavras, de filhos de Deus, irmãos, que estão na terra, mas também estão nos céus. Filhos de Deus. Na terra tem pessoas criadas por Deus e tem filhos de Deus. Filho de Deus não é todo mundo, é aquele que crê em Jesus. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Jesus. Confiaram a sua vida em Jesus. Não nasceram da vontade do homem, da vontade humana alguma, da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã, irmão? Filho de Deus. E tem filhos de Deus aqui nessa terra agora, e tem filhos de Deus já no céu, com o Senhor. Olha só que bênção. Um dia todos nós estaremos em um só lugar, chamado Novo Céu e Nova Terra. Todos os filhos de Deus. Fernando ontem estava falando comigo. Você não tem vontade, vou abrir aqui a nossa intimidade. Você não tem vontade de ficar com o Senhor, não ir direto para o Senhor. Ir morar com o Senhor. Eu falei, tenho. Mas o apóstolo Paulo ele orou falando assim, olha, para mim, seria muito melhor estar com Cristo. Mas eu vejo que aqui, agora o momento é de eu estar aqui, falei com ela. Ela falou, mas eu não sou o apóstolo Paulo. Eu falei, então tá bom. Irmãos, filhos de Deus, Paulo ora, se coloca de joelhos, em nome de toda a família nos céus e na terra. Então é diante do nosso Pai Celestial que Paulo está de joelhos. E agora ele vai fazer uma oração para a igreja que está na terra. Quem é que é a igreja que está na terra? Deixa eu ver. Aleluia. E ele diz, peço a Deus que segundo a riqueza
da sua glória, versículo 15. Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Irmão, olha o conteúdo dessa oração. Olha essa oração, irmão. Por isso que eu disse que, dizem os estudiosos, que essa oração é uma das orações mais nobres do apóstolo Paulo e também pode ser de toda a Bíblia, dizem os estudiosos. A oração de mais longo alcance, porque olha esse pedido do apóstolo Paulo, irmãos. A gente não consegue compreender, porque ele diz: peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória. Olha que pedido ousado, irmãos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando: peço ao Senhor, ó Deus, que age segundo os seus atributos. Peço ao Senhor, ó Deus, que age aqui com as suas vontades ilimitadas. Peço ao Senhor aqui que age com seus recursos inesgotáveis. Irmãos, Deus, Criador dos céus e da terra, tem recursos, irmãos. Ele só criou os céus e a terra com uma palavra. O apóstolo Paulo está orando para que aquela igreja desfrute, ou melhor dizendo, que Deus haja com os recursos ilimitados que Ele tem para dar a cada um dessa igreja. Um carro novo. Para dar a cada um dessa igreja um emprego novo, Ele pode dar, amém, irmãos? Para dar a cada um dessa igreja, irmãos, poder. Poder, irmãos, como eu disse, nós podemos pedir tantas coisas a Deus, mas tem aquilo que é primordial para nós como cristãos. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o que nós mais precisamos dessa vida é poder do alto. Poder do alto, irmãos, porque dificuldade vem, vai, volta. Aflição, nós vencemos uma, vem outra. Desafios, nós passamos por uma, é igual uma fase, né? A gente passa por uma fase, a gente está esperando chegar o chefão. Vocês lembram dessa fase, irmãos? Esperando chegar, mas nunca chega na nossa vida aqui. Estou esperando chegar a última fase, vai tendo os desafios, mas nunca acaba, irmãos. Assim é a vida do cristão. Acaba uma dificuldade, vem outra. Acaba uma situação difícil, vem outra. E a gente vê, está rompendo. Mas uma coisa que ninguém pode tirar de nós, se Deus nos conceder, é poder do alto. Poder do Espírito. Poder mediante o seu Espírito. Por isso, nós podemos clamar a Deus por muitas coisas. Nós podemos pedir a Deus por muitas coisas. Mas o que nós mais precisamos, como diz o versículo, é poder mediante o seu Espírito. Nós precisamos de pessoas com o poder do Espírito, irmãos. Nós precisamos dessa igreja de pessoas cheias do Espírito, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser transformados. Isso não vem segundo a sabedoria humana ou com recursos humanos, vem do poder do alto. O que nós temos clamado aqui, irmãos, como igreja da Lagoinha Mangabeiras, que seja por mais poder, que seja por mais enchimento do Espírito. Irmãos, Paulo está clamando isso a essa igreja. Com poder, pessoas são restauradas, pessoas são transformadas, famílias são resgatadas, pessoas têm os seus corações transformados, poder mediante o seu Espírito. Ele está querendo derramar, irmãos, na nossa igreja, poder. Porque Paulo orava a essa igreja de Éfeso, e aqui nós estamos lendo um texto, irmãos, que é a palavra de Deus para nós hoje. Por isso nós podemos pedir muitas coisas a Deus, mas para o cristão o que mais importa é ter poder do alto. Para que sejamos usados, transformados, instrumentos nas mãos do Senhor. Poder mediante o Espírito. E com esse poder também, irmãos, olha a continuação do versículo 16. Para sermos fortalecidos, porque o texto diz: peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, segundo os recursos inesgotáveis que Ele tem, poder mediante o Espírito, para que sejam aí fortalecidos com poder mediante o Espírito no seu interior, irmãos. O que fortalece o cristão, irmãos, é poder. O que faz o cristão ficar de pé é poder mediante o Espírito. O que nos fortalece nessa vida em meio a tantas aflições, a tantas dificuldades, é poder do alto. O que nos fortalece em meio às aflições que o Senhor Jesus
já havia falado que teríamos nessa vida é poder. O que nos mantém de pé, o que sustenta a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, é poder. Por isso, irmãos, que relacionamento superficial com Jesus não dá, irmãos, não dá. Não dá. É isso que vai te manter firme e te fazer ter mais experiências com Deus, poder, porque o versículo 17 diz, que é o segundo pedido. E assim, ou seja, com poder, cheio de poder, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Cristo habite no coração de vocês, irmãos, como eu estava dizendo, irmãos. Nós temos que passar dessa fase de achar que é suficiente para nós somente abrirmos a Bíblia aqui no culto de domingo. Que é suficiente para nós orarmos somente quando a gente está aqui, irmãos, quando nós estamos aqui. A gente tem que passar dessa fase, irmãos. Não devemos ter um relacionamento superficial com Jesus, porque isso não sustenta a nossa vida. Vir somente dia de culto, de domingo, irmão, não vai nos manter firme de pé. Nós precisamos da Bíblia, a Bíblia é um alimento diário. Você fica um dia sem comer, a não ser que seja de jejum ou por alguma orientação médica? Não fica. Sem beber água? Não fica, irmãos. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Como nós ousamos, irmãos, iniciar a semana ou andarmos aí, resolvendo tantas situações dessa vida, desse mundo, que a Bíblia diz que já é do maligno, sem Cristo habitando no nosso coração, entende, irmãos? Cristo já habita no coração de todo aquele que confessa Ele como seu Senhor e Salvador, já habita. Mas o entendimento aqui, irmãos, é um relacionamento íntimo, é de viver de forma intensa. Paulo, quando ele está falando que Cristo habite no coração de vocês, ele está falando de buscar a Ele para todos os momentos da vida, em todas as áreas da vida, para todas as circunstâncias da nossa vida, buscar a Ele. Isso que significa que Cristo habite ou permaneça no coração de vocês. A gente clama para que Cristo possa habitar aqui, levantamos as nossas mãos e muitas vezes, chega amanhã, nós esquecemos que nós devemos clamar a Jesus, buscar a Ele. Senhor, eu preciso do Senhor aqui para louvar ao Senhor aqui. Buscar a Ele, Senhor, eu preciso do Senhor no mercado de trabalho. Eu preciso do Senhor no ambiente familiar, eu preciso do Senhor, irmãos. Nós precisamos, é isso que Paulo queria alertar essa igreja. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Isso é querer mais de Jesus, é buscar mais de Jesus. Sabe o que mais, irmãos? E, versículo 17, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha que interessante, Paulo ele ora para que nós sejamos fortalecidos com poder, tendo Cristo habitando em nós. O que nós mais precisamos, irmãos? De poder. Que a Lagoinha mais precisa de poder. Mediante o Espírito, as pessoas, como eu disse, são transformadas com poder. Famílias são restauradas mediante o poder do Espírito. Poder. Que Cristo habite em nós, ou em nosso íntimo, a fim de que, versículo 17, sejamos enraizados e alicerçados em amor. Olha a finalidade disso, irmãos, olha que interessante. Seja cheio de poder. Vive intensamente buscando Jesus. Experimente de Deus, do sobrenatural de Deus. Tenha experiências com Deus. Seja instrumento de Deus para cura, libertação, transformação e salvação. Seja. Mas para isso precisa de poder. E qual a finalidade? A fim de que vocês fiquem ou estejam enraizados e alicerçados em amor. Olha que interessante, irmãos. A gente tem que entender isso. Porque na comunidade do Senhor, irmãos, na igreja do Senhor, na igreja do Cristo vivo, irmãos, a virtude mais importante é o amor. A virtude mais importante é o amor, irmãos, e uma coisa que deve estar bem certa em nós. Como pessoas queremos ser guiadas por Deus, como pessoas queremos experimentar mais de Deus, como pessoas queremos experimentar desse poder de Deus. Quem quer, irmãos? Poder de Deus, nós queremos.
Paulo ora essa igreja aqui e nós estamos aqui, como igreja do Senhor Jesus, querendo mais do poder de Deus. Mas nós temos que entender, irmãos, se nós queremos isso, que o propósito de toda doutrina, o valor de toda instrução bíblica, irmãos, que nós damos aqui, irmãos, toda instrução, é nos levar a amar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos clamando por poder, mas o propósito é amar cada vez mais a Jesus. Nós estamos clamando para que Cristo habite em nós, para sermos usados pelo Senhor. Derrama mais, Senhor, vem mais, mas o propósito é nos levar à pessoa de Jesus, a amar mais a Jesus, a ser cada vez mais sedentos pelo Jesus. Jesus, irmãos, é isso. E chegando em Jesus, amando mais a Jesus, entenda isso, Ele tem um mandamento para nós. João capítulo 13, versículo 34, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha que interessante, irmãos. Ser cheio de poder, ter experiência com Deus, ser habitado intensamente por Cristo, tem que nos levar a amar, porque Ele é amor. Ele é amor. Irmãos, se não formos fundamentados pelo amor, ou se o que estivermos buscando não nos levar a amar mais as pessoas, irmãos, estaremos nessa comunidade, irmãos, andando em círculo. Se nós estivermos aqui buscando, louvando ao Senhor, adaptando aqui os ministérios, fazendo reformas, tantas coisas que essa igreja aqui estruturalmente necessita. Se fizermos ou estivermos buscando isso, e isso não nos levar, irmãos, a amar mais as pessoas, amar mais ao Senhor, irmãos, andaremos em círculo aqui nessa igreja. Porque, irmãos, Paulo clama, ora a Deus para que eles desfrutem de poder do alto. Mas qual que é a finalidade disso, irmãos? Para que vocês fiquem ou sejam enraizados e alicerçados em amor. Poder para amar mais. Poder para se entregar mais ao outro. Aí já fica mais difícil, né, irmãos? Nós queremos ser usados por Deus, mas sujeitar o outro, perdoar o outro, amar como Cristo me amou, irmãos. Por isso que nós precisamos de poder. Não somente para ser instrumento de cura, libertação, mas para perdoar e exercer o amor com que Ele nos ama. É difícil, mas é possível porque nós somos habitados pelo Espírito Santo que nos concede poder. Irmãos, uma comunidade forte, uma comunidade que ama o Senhor, ama os outros, irmãos, está experimentando do poder do Senhor. E ali o Senhor cura, ali o Senhor age, ali o Senhor transforma, ali o Senhor restaura. Porque qual que é o objetivo? Está cada vez mais alicerçado e fundamentado em amor. Um texto que é claro sobre isso, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 13. Uma igreja, irmãos, que desfrutava de poder do Senhor, muito poder. Fluía em muitos dons, mas não tinha amor como deveria ter. Como deveria ter. E aí Paulo fala, irmãos, um texto que nós bem conhecemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, só farei barulho. Se não tiver amor, só vou estar incomodando. Se não fizer isso fundamentado pelo amor, serei somente um incômodo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ele diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, ou meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Por isso, irmão, tudo que fizemos aqui nessa igreja
tem que nos levar a amar mais as pessoas. Tem que nos levar, irmãos, tem que nos levar. Ou melhor dizendo, tudo que fizemos aqui nessa igreja tem que ser fundamentado pelo amor que eu tenho pelas pessoas. Eu estou estruturando a igreja porque eu amo cada vez mais o Senhor também. Eu estou estruturando essa igreja, estruturando os ministérios porque eu amo mais o Senhor e amo as pessoas consequentemente. Eu estou aqui movendo aqui, clamando pelo poder, sendo usado pelo Senhor com dons, com dom. É porque eu amo o Senhor e eu amo as pessoas, porque eu estou alicerçado e fundamentado em amor ou no amor. É por isso que devemos estar enraizados, alicerçados em amor. Enraizado e alicerçado, irmãos. Ele usa aqui a figura da árvore que só fica de pé com raízes profundas que a sustenta e de um edifício, né, alicerçado, alicerce, que só fica de pé porque tem fundamento. Tem fundamento, irmãos. Paulo está nos ensinando que o que nos mantém firme e de maneira saudável é ser fundamentado em amor ou pelo amor. Um edifício, irmãos, pode ser bonito por fora, mas se não tiver fundamento, hein, André, vai desabar, vai desmoronar. Assim somos nós, irmãos, espiritualmente falando. Se não estivermos fundamentados pelo amor ao Senhor e amor às pessoas, a nossa estrutura não aguenta. Faça tudo, irmãos, que o Senhor tem colocado em suas mãos para fazer. Seja ativo aqui, nessa comunidade que Ele tem te colocado, mas seja fundamentado pelo amor. Que a motivação seja amar as pessoas, seja amar o Senhor. Isto que, versículo 18, isto para quê? Com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, eu devo ser cheio de poder, experimentar do poder de Deus, ser usado por Deus, porque aí sim eu vou começar a compreender o que é ser cristão de fato. Assim eu vou começar a compreender o que é viver agradando a Deus de fato. Ser cheio do poder de Deus, ser ousado em nome do Senhor Jesus, sendo fundamentado, todas as coisas baseado no amor, fundamentado no amor, para aí eu começar a compreender a largura e a profundidade, irmãos, do que é viver agradando a Deus numa comunidade local, cheio de poder de Deus, irmãos. E aí Paulo passa agora do amor pelos outros para falar do amor de Cristo por nós. E ele diz, além disso, além de você ser experimentado por Deus, ter experiências com Deus, além de você ser usado por Deus, com poder, ele diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer aqui, irmãos, é provar. Conhecer aqui é conhecer, irmão. Minha irmã, por experiência. Isso tudo que Paulo vem falando é para que a gente experimente o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Isso tudo que o Senhor nos orienta a fazer é para que a gente desfrute e conheça o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Não cabe aqui, irmãos. Quer uma notícia, irmão? Deus te ama. Deus te ama e o amor dele excede todo o entendimento. Deus nos ama, irmãos. E o amor dele é grande. E o amor dele, irmão, é incondicional. Tem um louvor assim, né? Deus me ama. Como que é? E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Irmãos. De braços abertos para a igreja, para filhos dele. E nada nem ninguém é capaz de te separar desse amor dele, que está em Cristo Jesus, irmão. Irmão, tem um que não te joga fora. Irmãos, tem um que não desfaz de você, irmão.
Tem um que não te abandona. Mesmo que seu pai e sua mãe te abandonem, diz o salmista, o Senhor te acolherá, irmãos. Tem um que não te larga, irmãos. Tem um irmão que não desiste de você. Às vezes você já desistiu. Mas tem um que não desiste de você, irmãos. Tem outro louvor assim, né? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim, irmãos. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E tudo isso, irmãos, é para que nós experimentemos do amor de Deus que excede todo o entendimento. Esse é Jesus que se entregou voluntariamente para te salvar e para te resgatar. Esse é o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, é o seu Pai Celestial. Irmãos, que o Senhor nos ajude a conhecer mais a Ele. Que o Senhor nos ajude a conhecer cada vez mais esse amor. Que o Senhor nos ajude a ter cada vez mais experiências com Ele. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais ter mais do poder dEle. Poder do alto que transforma. Irmão, nós de Lagoa e Mangabeiras precisamos de poder do Senhor. E está disponível a todos nós poder do alto. Quem quer vida transformada? Quem quer ver, irmãos? Irmão, nós queremos. Quer absorver do Senhor. Quer experimentar do Senhor. Irmão, nós desejamos e o Senhor tem nos chamado para que nós possamos ter mais dEle. Mais dEle, irmão. Essa que deve ser a nossa oração acima de todas as outras. Senhor, eu posso ter tantas coisas, mas se eu não tiver poder, eu não vou ficar de pé. Mas se eu tiver poder, irmãos, eu vou aprender assim como o apóstolo Paulo, na fartura, na escassez, porque eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Poder do alto, irmão, nós precisamos. Chega de ser um crente, irmãos, aqui que vem aqui. Não, nós precisamos desfrutar do Senhor dia após dia, com poder. Desfrutar das maravilhas dEle, dos milagres dEle dia a dia, irmãos, transformando, curando, resgatando, disciplinando, orientando, consolando, direcionando, dando sabedoria, irmãos, para agir, para falar. Quem sonha, irmãos, desfrutar disso? Quem quer, irmãos? Nós queremos. Você quer, irmão? Você quer desfrutar do Senhor? Do poder do Senhor? Você deseja? Aí o apóstolo Paulo, irmãos, depois de falar isso tudo, ele fala, olha, você deseja isso? Você anseia isso? Você quer o poder de Deus? Você pensa em ser usado por Deus e desfrutar desse poder de Deus? Aí o versículo 20, ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha isso, irmãos. Sabe essa experiência que você deseja ter de Deus? Ele pode te dar infinitamente mais. Irmão, sabe esse mover de Deus que você está pensando, imaginando um dia experimentar? Ele pode te dar infinitamente mais. Esse conhecimento do amor de Deus de maneira experiencial que você está sonhando e orando em ter, o Senhor pode nos fazer desfrutar infinitamente mais. Como estamos passando os nossos dias aqui, irmãos? Uma vez que Deus tem mais do poder, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que nós iremos fazer, irmãos? Nos contentarmos ou experimentar mais do poder de Deus que está disponível, irmãos? Se você quer experimentar do poder de Deus, fique de pé no seu lugar. Irmãos. Existe mais de Deus para nós, amém, irmãos? Amém. Existe mais do poder dele para nós, irmãos. Existe mais de bênçãos espirituais para nós. Eis que nós desejamos. Será que você pode fechar os seus olhos no seu lugar nessa manhã e orar a Ele? Se coloque na dependência dEle, como o apóstolo Paulo se colocou, aqui de joelhos, em uma posição de dependência.
Sim, Senhor, nós estamos nos colocando aqui nessa manhã, Senhor, na dependência do Senhor, declarando que nós dependemos de fato do Senhor para viver, para agir, para nos movermos aqui, Senhor. Ó Pai, nós ansiamos, te pedimos, age em nós e através de nós, Deus. Venha, Pai, com todo o teu poder manifestar aqui, nessa comunidade, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós ansiamos ver o teu mover aqui cada vez mais, o Senhor agindo em nós e através de nós, o Senhor restaurando pessoas, o Senhor curando, o Senhor agindo, o Senhor fortalecendo, Senhor. Nós queremos e necessitamos do teu poder em nós, Senhor. Por isso nós te pedimos, age em nós e através de nós. Nós aprendemos nessa manhã que nós podemos clamar ao Senhor por poder do alto, e nós clamamos nessa manhã. Não nos deixe vazios do Senhor, mas ensina-nos a buscar ao Senhor cada vez mais, a fim de termos do Senhor aquilo que nós mais necessitamos: poder, experiências, e que sejamos todos alicerçados, enraizados no amor que nós temos pelo Senhor Jesus. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.